O mestre pode não ser o inimigo mais clássico ou lembrado do doutor, mas é importante lembrá-lo como o primeiro inimigo marcado como um igual ao doutor, seu próprio flash reverso por assim dizer. E hoje vamos tentar colocar de forma linear todos os acontecimentos importantes da vida do mestre, de sua infância, até seu primeiro encontro com o doutor na série, até o final da 12ª temporada de 2020. Pois muito, sentem-se, e se preparem, porque a história desse personagem é bem confusa. A primeira encarnação, cronologicamente falando, de todas foi o garotinho interpretado por William Hughes. Nessa altura o pequeno ser de apenas 8 anos foi tirado de sua família, assim como a grande maioria dos Time Lords para sua iniciação. Nessa época o mestre teve assim como os outros de olhar para dentro do vórtex do tempo e esse foi um acontecimento que marcaria o resto de sua vida, pois depois de olhar, ele ficou louco com os barulhos de tambores que constantemente ecoavam em seu subconsciente. Após isso ele foi para a academia de Time Lords, onde se tornou amigo do primeiro doutor, e ambos desenvolveram laços muito fortes. O doutor e o mestre eram constantemente perturbados por um garoto chamado Torvik. Para salvar a vida de seu amigo, o doutor precisou matar Torvik. Após isso a personificação da morte em seu planeta veio até o garoto e insistiu para que ele virasse seu discípulo. O doutor recusa e indica o mestre para essa posição. Morte aceita e o doutor esquece do acordo entre eles. Após graduado na academia de Time Lords, o mestre começou a estudar estruturas temporais e interação histórica. Entretanto foi impedido por várias violações menores da política de não intervenção. Apesar de seus pensamentos um tanto quanto rebeldes, e seu ideal de que seu povo deveria ser mais intervencionista, o mestre teve uma vida relativamente normal enquanto estava em Gallifrey, mas um dia o doutor deixou o planeta, e desesperado para encontrá-lo e saber onde ele tinha ido, o mestre decide partir também. Tempos antes ele havia dado a Susan, neta do doutor, um brinquedo que na verdade era um comunicador, e ele pretendia usá-lo para localizar o doutor. No entanto não deu certo e eventualmente o mestre regenerou. Agora só para deixar claro, eu vou desconsiderar James Dreyfus como mestre. Ele interpretou o personagem em algumas histórias da Big Finish, mas até a empresa atualmente o deixou de lado como mestre nas suas histórias mais recentes, em especial Masterful, que conta com todas as encarnações que a empresa tem o direito de usar então. Desconsiderado. Chegamos na hora de falar do segundo mestre. Não temos ninguém que o interpretou, e a única informação que temos sobre ele é que após sua regeneração ele foi parar no grande incêndio de Londres. E nesse período se juntou ao grupo chamado os Colandreus, lugar onde ele pode se recuperar dos efeitos da regeneração. Esse clube se tornou uma parte importante da vida do mestre. Praticamente todas as suas regenerações visitaram o clube tanto para se recuperar da regeneração quanto posteriormente. Agora as coisas começam a ficar nebulosas. Nós não temos informações sobre nenhuma de suas próximas vidas até a 12ª regeneração, ou seja, sua penúltima vida. Os mestres 3 ao 11º são completamente desconhecidos. O 12º mestre foi interpretado por Roger Delgado e essa foi a primeira encarnação que vimos do mestre na história. Ainda na era do terceiro doutor, esteve em muitas histórias e eventualmente encontrou o 12º doutor, contra quem lutou e teve sua última regeneração, passando assim para a sua teoricamente última vida. O 13º doutor foi interpretado por vários atores. Na tela podemos ver Peter Pratt, Jeffrey Beavers, Antonia Inley, Gordon Tipple e Eric Roberts. Todos eles fizeram o 13º mestre, e a explicação para isso é a capacidade do mestre de trocar de corpo, via vários métodos. Vamos passar pelas etapas dessa encarnação, começando pelos corpos decrépitos. Após sua regeneração o personagem viveu um tempo longo de vida, presumidamente o tempo completo de vida de seu povo, com um corpo humanoide comum até, entre aspas, morrer. Ele obviamente não poderia mais se regenerar, mas deve ter tentado o máximo que pode até seu corpo ceder e decompor até restar um ser decrépito com apenas sua mente viva. Essa vida do mestre encontraria o doutor várias vezes em Gallifrey antes de roubar o corpo do pai de Nyssa. E enquanto está com esse corpo ele encontra cada uma das regenerações do doutor, da primeira até a 7ª. Eventualmente ele foi contaminado pelo vírus Cheetah e isso o permitiu viver um pouco mais do que poderia normalmente. Em algum ponto depois disso ele mudou de corpo de novo. Não sabemos como nem quando, apenas aceitamos que ele mudou de corpo. Tempos depois ele encara o Imperador Dalek resultando na sua prisão e execução, reduzindo o vilão a uma entidade vagante sem corpo físico.
que foi pega e mantida segura na TARDIS do Doutor até escapar e forçar um pouso de emergência na São Francisco de 1999. O mestre foge e então rouba mais um corpo, o de um paramédico. Sabendo que estava nas últimas e agarrado ao desejo de viver, o mestre elabora um plano para capturar o doutor e roubar suas regenerações restantes, mas seu plano falha. Ele então é sugado pelo olho da harmonia, onde mais uma vez perde seu corpo físico e é reduzido a uma entidade sem forma, vivendo em algum lugar do vórtex do tempo. Algum tempo depois da queda do mestre, a grande guerra do tempo começa e os mais altos Time Lords decidem usar um poder de ressurreição para trazer de volta à vida a Time Lords mortos que pudessem ajudar na guerra. Sabemos que entre eles estavam logicamente o mestre, mas também Rosselo. Então, a partir daqui, o mestre ganha o seu segundo ciclo de regenerações. O primeiro mestre do segundo ciclo foi interpretado por Alex McCann, trazido para lutar na Guerra do Tempo, mas ele tinha outras intenções, claro. Ele é o mestre, né? Roubou uma TARDIS e foi perseguir o doutor, se encontrando com várias de suas versões, especialmente o sexto e o oitavo. Em algum ponto, por alguma razão desconhecida, ele se regenerou, dando origem ao segundo mestre do novo ciclo, ou 15º mestre, e ele era uma criança. Esse é quase um capítulo abandonado na história do personagem. Ele não foi interpretado por nenhum ator, afinal surgiu nas HQs. Mas sabemos que ele serviu na Guerra do Tempo junto com o Doutor Guerra, fazendo o grande contraste de idade entre os dois. O pequeno tentou desativar uma bomba temporal, mas não conseguiu a tempo, e então se regenerou novamente. O 16º mestre foi interpretado por Derek Jacobi. Essa encarnação é na maior parte das vezes chamada de mestre da guerra, mesmo que sua vida passada também tenha servido na luta. Ele não lutou tanto assim, mexeu com alguns eventos na história, teve alguns encontros com o oitavo doutor e até teve seu próprio companheiro, o Cole Jarnish. Ambos saíram em aventuras e uma hora o mestre se apossou de um dispositivo que poderia dar um fim à guerra, mudando o próprio linear da história. O mestre prende Cole à máquina na intenção de usar uma energia temporal que havia dentro do jovem para ligar a máquina. O processo trouxe uma violenta morte a Cole e as instruções vagas de tornar o universo melhor que o mestre havia dado na intenção de acabar com a guerra foram muito vagas para isso ocorresse, o que resultou na piora da guerra e dando vantagem aos Daleks. Como resultado disso e dos confrontos com o Imperador Dalek, o mestre foge usando sua TARDIS e usando o circuito camaleão para se tornar uma criança humana com o relógio Phoebe, ficando disfarçado e sem memórias de quem era até quase o fim completo do universo. Quando o 10º doutor e Marta encontram o disfarce do mestre, ele eventualmente abre seu relógio, recuperando suas memórias, roubando a TARDIS do doutor, sendo atingido por um tiro no processo e se regenerando lá dentro da nave para a versão mais icônica da série moderna. O 17º mestre, interpretado por John Sim. No ano 2007 ele usa o nome de Harold Sachon, se torna o primeiro-ministro britânico, manipula a raça humana por meio de hipnose para votarem nele. Seu plano era usar os humanos remanescentes que deixou na época próxima do fim do universo para convertê-los em drones ciborgues. Eles seriam usados para tornar a Terra num grande navio de guerra que seria usado para conquistar o universo e criar um novo império de senhores do tempo. Mas claro, não deu certo. O doutor queria levar o mestre como prisioneiro para conseguir ficar de olho nele, mas Lucy Sachon não concordou com a ideia e atirou no mestre, que se recusando a regenerar, mas apenas porque ele tinha um plano B de ser trazido de volta no futuro, igual foi durante a guerra. Ele realmente foi trazido de volta um tempo depois, mas foi-lhe dado um corpo que precisava comer constantemente para se sustentar. Enquanto isso, os senhores do tempo estavam ativando seu plano para serem trazidos de volta. Resumidamente, perto do fim da guerra, eles criaram um plano para voltarem anos depois caso morressem. Para isso, contataram o mestre para ajudar. Claro, o plano não correu bem. O doutor interviu salvando a vida do mestre e mandando os senhores do tempo de volta para seu tempo. No fim da guerra, é importante ressaltar que o mestre queria vingança contra os senhores do tempo, por causa das batidas de tambores que tocavam constantemente na sua cabeça desde que ele olhou no Vortex aos 8 anos. A cada regeneração essas batidas ficavam mais e mais altas em sua mente. Ele usou sua energia vital como arma para atacar Rassilon, um dos fundadores da civilização dos Senhores do Tempo e o principal no comando do plano de voltar da guerra. O processo de atacá-lo matou o mestre, mas forçou Rassilon a se regenerar. Tempos depois, em Gallifrey, o mestre foi novamente trazido de volta e, entre aspas, consertado pelos Time Lords, dando-lhe um corpo e permitindo que o mesmo continuasse em seu ciclo de regenerações, e removendo o som das batidas de tambor da sua mente. Aquele ainda está em sua 17ª forma.
aquela interpreta por Johnson. O mestre então rouba uma TARDIS e mais tarde acaba em uma colônia mondasiana onde sua TARDIS fica presa por um problema no circuito de desmaterialização. Ele então vai para uma cidade, mata quantas pessoas consegue e passa a viver como um rei. Então elabora mais um plano, o plano da Gênesis do Cyberman. Uma série de eventos acontece. Ele passa 10 anos com uma das companhias do 12º Doutor, a Bill, e transforma ela no primeiro Cyberman de todos os tempos. Ele forma uma aliança com sua futura regeneração, Missy, mas no fim é atraído por ela. Missy esfaqueia o mestre causando sua regeneração, mas antes disso o mestre acerta a Missy com sua chave de fenda laser. A regeneração começa na sua TARDIS, e pela primeira em sua história ele se regenera em uma forma feminina, Missy, a 18ª mestra. A próxima parte é apenas teoria pois os acontecimentos são bem confusos. Após se regenerar ela se dirige aos Colondrels Club como de costume quando se regenera e tenta tomar seu lugar de direito como mestre. Não é aceita pelo fato dos membros não aceitarem mulheres naquele clube. Tentam tirá-la, e Missy responde, matando a todos. Ela vive algumas aventuras, se encontra com o doutor em Skaro, e depois disso vai para Gallifrey para contar a Rassilon que o doutor sabia quem era o híbrido. No fim ela foi levada a julgamento e o doutor deveria matá-la e prender seu corpo por 1000 anos em uma câmara especial. Mas ele decide prendê-la ali sem matá-la na esperança que aquilo lhe tornasse uma boa pessoa. Algo que de certa forma deu certo. Ainda sendo maliciosa e perfeitamente capaz de cometer um assassinato, Missy se tornou uma pessoa melhor, algo que culminou nela traindo sua vida passada e sendo atacada por ele e sua chave de fenda laser. Mesmo que sua vida anterior tenha dito para Missy nem tentar se regenerar, nós assumimos que ela o fez de fato e ironicamente conseguiu se regenerar, provando que a sua encarnação passada estava errado. Ela se regenera e temos o 19º mestre, interpretado por Sacha Dhawan, o atual mestre. As coisas ficam confusas porque o 19º e a 18ª mestra apresentam pensamentos muito contraditórios com relação aos seus sentimentos pelo doutor. Missy queria acabar junto com o doutor, provando ser boa para merecer sua amizade, e o 19º apenas tem ódio e raiva do doutor e quer destruí-lo a todo custo. Após se regenerar ele se encontrou num dos mais baixos andares da colônia mondasiana, abandonado e de alguma forma conseguiu escapar. Ele volta a Gallifrey e descobre informações sobre a criança atemporal, e assim cria seu ódio pelo doutor. Afinal ele era a criança atemporal, tudo que o mestre tinha de especial veio do doutor. Ele sempre seria mais especial que o mestre, mesmo passando 1000 anos preso tentando ser uma pessoa boa para ser igual ao doutor. Eles nunca seriam iguais. Isso o deixou furioso. Ele de alguma forma destrói Gallifrey por completo e então ele elabora um plano. Vai para a Terra, toma o lugar de um trabalhador do MI6, se aproxima de uma vida passada do doutor que não estava pronta para ouvir a verdade sobre a criança atemporal, eventualmente encontra com a 13ª doutora, disfarça sua TARDIS como uma velha casa de campo e engana a doutora. Aprende na matriz para descobrir a verdade sobre a criança atemporal. Usa os corpos de alguns senhores do tempo remanescentes para criar Cybermen Time Lords, criando um exército invencível e mortal. A doutora escapa. Usa partícula mortal para matar todas as formas de vida. O mestre escapa com alguns de seus soldados robôs e até o momento esse é o último evento em sua linha do tempo. Se você assistiu até aqui, imagino que tenha gostado do conteúdo. Então peço que se inscreva, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Me ajuda muito e não custa nada para você. Fique atento aos próximos lançamentos e tenha um ótimo dia.